Oi, então, algumas pessoas me perguntaram sobre aquele questionamento do como cultivar a saúde mental. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, falar de saúde mental, como eu falei no vídeo anterior, é um tema muito amplo. Então eu vou colocar algumas coisas aqui que, de alguma forma, eu fui observando na minha experiência pessoal e na minha experiência profissional, assim como leituras. O primeiro ponto que eu considero importantíssimo é a questão do autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo autoconhecimento das nossas emoções, das nossas crenças limitantes, como autoconhecimento do nosso corpo, do nosso funcionamento. Dependendo como a gente vai observando como é que está esse corpo, a gente pode estar mais atento de buscar uma ajuda profissional, verificar como é que está também a questão hormonal da gente. Há alguns pontos que também estão relacionados à genética. Enfim, esse autoconhecimento ele pode contribuir para a gente evitar de caminhar no piloto automático, que nem sempre leva a gente para um bem-estar. Esse piloto automático às vezes nos conduz para repetições que trazem desconforto. E além desse autoconhecimento do físico, como já acabei de colocar. Tem também um ponto muito importante que é a questão do autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, a gente precisa ter cuidado. O primeiro ponto é que muitas vezes eu percebo, por exemplo, na clínica com mulheres, que associam muito autocuidado com egoísmo. Que o fato de se cuidar parece que está sendo egoísta. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Autocuidado não necessariamente é egoísmo. Agora, autocuidado, a gente tem que observar se é um autocuidado que está para nos libertar ou um autocuidado que também pode nos aprisionar, como às vezes algumas buscas que a gente pensa que tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e quando a gente coloca essa frase eu tenho que, as coisas começam a ficar um pouco pesadas e aí acaba complicando um pouquinho. Então, quando esse autocuidado também, ele acontece de uma maneira exagerada, também pode ser um ponto que vai interferir, pode interferir na nossa saúde mental. E para encerrar, porque são muitos pontos e eu não quero que esse vídeo fique tão longo, existe a psicologia positiva que classifica alguns pontos que é muito interessante a gente observar no nosso dia a dia. E quando eu falo psicologia positiva, muitas pessoas confundem como se a psicologia positiva ela fosse sinônimo de ter emoções positivas, e na verdade não é. A emoção positiva, que é aquela que proporciona prazer, o êxtase, o conforto, ela é um ponto que serve para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Mas é um ponto. Não necessariamente a busca desse prazer sustenta um bem-estar, sustenta uma saúde mental. Tem outros pontos. O engajamento, que a gente está, de alguma forma, investindo os nossos talentos, as nossas habilidades em alguma causa, em algo que está além de nós, além do nosso ego, que às vezes causa até aquele desprazer, aquele cansaço, mas que de uma maneira mais duradoura sustenta essa sensação de eu estou fazendo algo, eu me sinto importante, vinculado, pertencente. O sentido da vida, de você saber o propósito, para que eu estou aqui, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. Isso é um ponto também que contribui para a nossa saúde mental. O realizar coisas, o se sentir produtivo. E aí quando eu falo no produtivo também não é excessivamente produtivo, porque aí a gente cai no outro ponto de também maltratar essa saúde mental. Tudo é a gente saber e observar esse equilíbrio. E o equilíbrio não é algo estático, é aquilo que às vezes a gente vai um pouquinho para mais, para menos, mas tá observando como isso acontece. E outro ponto que eu considero importantíssimo são os relacionamentos positivos, a qualidade dos nossos relacionamentos. Sobre isso eu vou fazer um outro vídeo falando desse item sozinho, porque eu particularmente considero isso um ponto muito importante e principalmente nos dias de hoje, que a questão dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais profundos, os que nutrem a alma, é um ponto de fragilidade que eu considero. Então até o próximo vídeo.